Olá, sejam bem-vindos a mais um AFOcast. Eu sou a Mônica Camolese e hoje nós vamos falar sobre planejamento agrícola. Você, produtor, associado, tem feito o seu planejamento? Hoje quem vai explicar para a gente como fazer esse planejamento para que no final o lucro é para o próprio produtor, né? Nossos convidados hoje é Antônio Palhares, consultor técnico da AFOCAP, que já esteve aqui com a gente. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado por estar aqui, agradeço. E também o Bruno Ribeiro, coordenador técnico. Já esteve aqui também, né, Bruno? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente para trazer esse assunto tão importante. Olá, Mônica. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui e poder conversar desse tema que é a base do sucesso das lavouras de cana. Para no final da safra chegar assim e falar, deu certo, né? Exatamente. É isso aí. E quando a gente fala em planejamento, por onde a gente começa? Qual que é o pontapé inicial aí? Primeiramente, a gente tem que conhecer a nossa situação da nossa propriedade, né? Como ela está, o que ela precisa, né? Solos, ambientes de produção, e também uma série de outros fatores, como o que é que nós vamos plantar, qual variedade que nós vamos utilizar, quais são os insumos, né? Fertilização, controle de pragas e assim por diante, né? E isso daí é o ponto principal, a instalação da lavoura. E para isso, hoje nós temos muitas tecnologias. Hoje nós estamos muito avançados nessa área, em termos de produtos, maquinários, né, de uma maneira geral, para preparo de solo, produtos muito eficazes e variedades muito boas no mercado para início, meio e final de safra. Inclusive, a gente teve um episódio falando de variedades, Isso. né, Palhares? Que já está disponível no canal do YouTube da AFOCAP, com várias explicações, inclusive sobre novas variedades que estão surgindo aí, que estão em teste, né? Para o produtor já se atentar a isso, sim, se enquadra, se encaixa dentro da propriedade dele. Isso. Aí vem todas as operações, né? A reforma do canavial tem que ser muito bem planejada. Nós temos toda variedade tem um ciclo de produção. Tem algumas que dependendo do ambiente de produção, ela pode dar 6 cortes, 7 cortes, 8 cortes. Depende também muito do que como você conduz a lavoura, né? As tecnologias que você utiliza, os produtos que você utiliza e a maneira que você conduz, né? A qualidade das operações. E tem outras variedades que tem um ciclo mais curto também, dependendo do ambiente, né? No ambiente mais restritivo, um solo mais fraco, ela vai dar 4, 5, e se for muito bem cuidada, ela pode dar 6 cortes, às vezes viáveis. Pode conseguir chegar. Pode conseguir. E assim, eu sacramento isso. Nós temos que fazer as coisas acontecerem, porque tudo hoje é muito caro. Hoje nós temos que aproveitar ao máximo o potencial daquilo que nós temos em mão, que é a terra. Só que a terra não fornece tudo. Nós precisamos pôr incrementos, nitrogênio, fósforo, potássio, macronutrientes, de uma maneira geral, micronutrientes, fazer um controle ideal de pragas, sério mesmo, né, porque tem muitas pragas aí que estão prejudicando a nossa lavoura hoje, que é o caso dos fenófilos leves, né, que dá prejuízos muito altos, né, gerando em torno de 10% até 30% de perdas de tonelada de cana por hectare. E para isso nós temos que utilizar produtos realmente eficazes para controle dessas pragas. Isso tudo tem que estar dentro desse planejamento. Tudo tem que estar dentro do planejamento. Nematóides também, que causam perdas expressivas, e entre outras, né? Então, o que nós devemos fazer? Procurar ajuda quando a gente precisa, né? Procurar ajuda de pessoas que conhecem como faz para escolher a melhor variedade, o melhor controle de pragas, o melhor sistema de plantio naquela condição, o melhor preparo de solo, que vem antes, né, do plantio, melhor sistema de plantio, para depois nós entrarmos na colheita dessa lavoura. E, Bruno, quando a gente fala do nosso associado, né? Hoje a AFOCAP, ela tem os técnicos capacitados para dar essa orientação em todas essas etapas. Perfeito, Mônica.
O início do planejamento, como o Palhares falou, é realmente o diagnóstico, né? O produtor entender como foi a safra anterior dele, como foi a produção dele, por área, a produtividade, a fertilidade das áreas. Então, a partir do momento que ele tem esse diagnóstico da sua lavoura, a FOCAP ele pode auxiliar, através dos consultores, no planejamento. Então, a gente planejar as áreas de reforma. O produtor ele não pode ter um canavial muito velho. Então, ele tem que reformar anualmente de 10% a 15% da sua área, para ele ter uma média do canavial para ser produtivo, né? Então, a FOCAP consegue, através dos consultores, orientar e posicionar esses materiais de acordo com a época de plantio, o ambiente de produção. Então, o nosso time hoje está bem robusto. A gente passou por uma reestruturação recente, né? Então, a nossa equipe técnica está bem capacitada para estar junto com o produtor e apoiar ele nessas decisões. E, Bruno, aproveitando, qual que é a realidade hoje, né? O que vocês de fato encontram hoje quando fazem essas visitas técnicas? Isso, o produtor ele se tecnificou muito nos últimos anos. Então, ele está com esse olhar mais eficiente, mais produtivo. Então, hoje a gente se depara com os produtores interessados em realmente produzir, aumentar a produção na vertical, né? Então, ele quer hoje, dentro da própria área, aumentar a sua média produtiva. Então, com isso, facilita mais o acesso da FOCAP em poder ajudar eles nesses processos de ter uma maior eficiência de produtividade. Está mais aberto, entendendo que a tecnologia Exatamente. chegou, Perfeito. que temos mais opções hoje, né? Perfeitamente. Inclusive na questão da variedade também, né, Palhares? E no planejamento, Palhares, onde você já consegue identificar, com toda essa sua experiência, né, expertise, os maiores, assim, as maiores dificuldades, muitas vezes, do produtor não aceitar essas novas tecnologias, que acaba atrapalhando o resultado final por não haver esse planejamento tão correto? Às vezes o produtor não percebe, né, que as coisas evoluem, né, e vem novas variedades com maior potencial produtivo. Aqueles que enxergam rápido daí, a gente percebe que já estão muito avançados em termos de Sai na frente. sai na frente. Então a gente vê muitos, né, não vou falar de grandes ou pequenos, vou falar de todos, maneira geral. De maneira geral. Muitos ainda estão na faixa de 75, 80 toneladas por hectare. Mas alguns estão na faixa já de 90 a 100 toneladas por hectare. E um ganho de 10 toneladas por hectare significa que ele saiu na frente porque ele acreditou nas novas tecnologias, nas novas variedades e aí por diante, né? E começou também a fazer um trabalho de base, seguindo recomendações técnicas adequadas, né? Desde aquilo que eu já falei, desde o preparo da terra, do solo, até o término do plantio. E depois também a condução dessa cana-planta até a colheita. Então, existe também, no meio desse caminho aí, algumas operações também de quebra-lombo, para nivelar o solo, para facilitar a colheita depois. Junto com essa operação, faz um residual de herbicida para controlar a planta daninha. Também aplica, hoje a gente divide doses de nutrientes para não haver perdas por lixiviação. Então, parte aplica no suco de plantio, parte aplica nessa operação de nivelamento, né? E aí a planta consegue ter um desenvolvimento melhor. Quem usa essas tecnologias, eles saem na frente, tá? Eles estão produzindo mais. Então, o que a gente deixa o recado aqui é que estamos todos aí prontos para colaborar nessas orientações, para que todo mundo consiga alavancar a produtividade. Porque o que paga a conta é a cana. Nós jamais podemos ficar achando que nós estamos bem. Tá? Temos que procurar sempre melhoria. Tá? Muito bom. Agora eu quero destrinchar um pouquinho, né, de todo esse planejamento, começando lá, né, desde o preparo do solo, assim, o que a gente tem que prestar atenção. Eu sei que cada caso é um caso, né? Cada solo é um tipo, né, de terreno, mas para a gente, de maneira geral, ir já orientando ainda mais, né, os produtores, que já têm também uma grande experiência, né, quando a gente diz, né, na produção de cana-de-açúcar, mas o que a gente tem de novo, né, para a gente observar, se atentar, quando a gente vai falar
do solo, né? Na preparação, lá no começo. Depois Sim. a gente vai destrinchando todo esse percurso, né? Para a gente poder chegar num resultado bom. Começa tudo por sistematização da área. O que é sistematização da área? É você deixar ela, o traçado de sulcação para plantio, traçado de carreadores, entrada e saída de caminhões, por exemplo, né? De uma maneira ideal para que tenha maior eficiência na colheita e menos danos à lavoura. Então, hoje, antigamente, o comprimento do suco girava em torno de 150 a 300 metros. Hoje, é de 400 a 1.000 metros, 1.200, tá? E isto é muito bom, porque você tem maior rendimento operacional, menor índice de pisoteio na lavoura, né? E, com isso, melhor brotação. Melhor brotação, melhor produtividade no ano seguinte, e assim por diante. Então, tudo parte da sistematização da área. Por exemplo, retenção de água. Antigamente chamava-se terraços embutidos. Ainda faz hoje. Dependendo da declividade, é necessário fazer. Mas áreas com declividade até 5, 6%, a gente dá para fazer terraços passantes. O que é terraço passante? São terraços que você utiliza demarca, do mesmo jeito que marcariam embutidos, né? E que a colhedora, no momento da colheita, ela consegue transpor esse terraço e não dá aquelas matações de sucação entre um e outro, e facilita muito e evita perdas, muitas perdas de produtividade, tá? E aí também de matéria-prima, né? Porque toda manobra que gera joga cana fora. E quanto maior o tiro de colheita, o comprimento, menor vai ser as perdas também, tá? Na colheita. Muito interessante isso daí, viu? São detalhes que fazem muita diferença, então, Exatamente. nesse processo todo, nesse planejamento. Exatamente. Agora, voltando um pouco ao planejamento de início, meio e final de safra, foi citado aqui pelo Bruno, né, que nós temos os grandes produtores que eles mesmos fazem a colheita, alguns fazem a colheita e já tem um planejamento praticamente pronto de variedades precoces, médias e tardias. Existem alguns Começo, aí que meio e precisam fim. fazer alguns ajustes, mas a maioria deles tem. Já o médio e pequeno, às vezes, ele não tem essa estrutura de colheita. Às vezes, a maior parte não tem, né? Depende de outro. Depende do outro produtor Depende do para outro, colher. né? Depende do outro produtor. E aí até da vai própria depender usina. da logística do outro, né? Exatamente. Então, ele tem que nós estamos orientando eles para se adequar adequar a variedade àquilo que tem sido colhido durante os anos. Né? No mês de abril, no mês de julho, no mês de setembro. Então, você tem que plantar a variedade de acordo com aquilo que você vai colher. Nós estamos passando essas orientações. É lógico que pode fugir um pouco. Mas as variedades têm um período, né? Não é um mês. Elas podem ser colhidas durante 3 a 4 meses. A precoce, 3 a 4 meses a média, 3 a 4 meses a tardia, tá? Então tem um tempo E aí. tem um tempo de manejo, tá? Aham. Então dá para adaptar muito bem essas coisas. Aí, volto a dizer, essas orientações que nós estamos dando é dentro desse aspecto, né? Orientando cada vez mais, e quem precisar, nós estamos aptos aí para estar juntos, né? com a FOCAP, né? No atendimento a esses associados, para melhorar cada vez mais o plantel de variedades e o ganho de produtividade e a TR deles. Exatamente, né, Bruno? Porque a gente tem que se adequar, né? Não só atender ao grande, mas ao médio e ao pequeno produtor também. Então, às vezes, essas orientações, às vezes, né, de uma mudança, às vezes é uma pequena mudança, às vezes é uma grande, mas às vezes é uma pequena mudança, você já consegue ver bons resultados. Perfeito. Eu brinco, né? Eu falo que a escolha da variedade é como se fosse montar um time de futebol. Então, a gente não pode depender só do craque, a gente tem que diversificar as variedades. Então, o produtor ele precisa enxergar o ambiente que ele está e escolher a variedade. Então, na hora que a gente vai escolher uma variedade, leva em consideração a produtividade dela, a qualidade do ATR, a adaptação dela ao solo, se ela é tolerante a doenças. Então, uma vez que a gente consegue avaliar para escolher essas variedades, a gente precisa observar a região que ele está, encaixar todas essas características para a colheita. Então,
se ele está em uma região onde aquele bloco de colheita acontece no final de safra, ele tem que colocar uma variedade adaptada para aquele momento de colheita. Para conseguir chegar até lá. Exatamente. Ele não pode trocar, querer plantar uma variedade precoce ou uma variedade de meio de safra. Então, a gente orienta e faz essa análise também na região para orientar ele que ele precisa alocar a variedade de acordo com a época de colheita, principalmente. Porque se ele escolher uma variedade e ela não for colhida no momento ideal, ele acaba perdendo muito a produção, o potencial dessa variedade, né? Então, a gente precisa... É primordial esse planejamento para ele locar a variedade. E já teve casos, Bruno, que depois que teve essa mudança, começou a fazer esse planejamento, o produtor conseguiu ver essa alteração? Sim, Mônica, do produtor questionar que a variedade não estava produzindo, né? Só que, infelizmente, ela estava alocada no ambiente errado e colhendo na época errada. Então, isso ele jamais vai conseguir atingir uma alta produtividade se a variedade não estiver no ambiente certo e ser colhida no momento ideal, né? Perfeito. E quando a gente fala de controle, né, de pragas, nesse planejamento, o que a gente precisa se atentar? Primeiro, você precisa saber o que é que está acontecendo lá. Tá? Como que você faz isso? A FOCAP tem uma equipe que faz um levantamento, faz levantamento de pragas de solo nos associados. Não depende deles se amarem, de acordo com a necessidade lá colheu a cana, vai lá, faz o levantamento de perdas de cana e aproveita... É um benefício, né, de ser um associado, isso, né? Exato. São os benefícios que eles têm, né? E aí vê o índice de infestação da lavoura de uma determinada praga para exercer o controle dela, né? Executar o controle dela. E aí esses dados vêm, né, para a FOCAP, são digitados, sai do relatório com o índice de infestação, então cada praga tem o seu parâmetro. Acima de tantos por cento, ou de tantos tocos atacados, tanto por cento de infestação, é necessário fazer o controle da praga. Porque, volto a repetir aqui, pragas são dinâmicas, né? Ela se prolifera muito rápido. E é prejuízo na certa. Uma praga tem até 6 gerações por ano. Nossa. Gerações por ano. Dependendo da praga, ela coloca aí de 20 a 100 ovos. Nossa. Se 50% eclodirem, se você não controlar, você perde o controle da lavoura, não vai produzir cana. Tá? E aí, às vezes, é isso que nós estamos conversando aqui, às vezes o produtor fala que a variedade não está indo bem, né? Mas não depende só do manejo lá de solo, de ambiente, depende também de uma outra série de fatores que eu falei no início. As pragas são de fundamentais importância nos resultados. Se você não realizar um controle eficaz, estou falando de controle. Opa! Já é produtor ligando, hein? Eu estou falando de controle de pragas. Quando eu falo de controle, não significa eliminação da praga. Controle significa controla um determinado percentual. Tem pragas que controla 70%, por exemplo. Numa época ideal. Numa época seca, a eficiência cai para 30%, 40%. Então, sempre vai existir essa praga lá. Tá? Então, é muito complicado. Por isso que precisa desse planejamento. Precisa desse planejamento. E eu vejo, já citei anteriormente, que a FOCAP hoje está com uma equipe coesa, bem treinada, capacitada para atender os associados da melhor maneira possível no controle, na avaliação das pragas, na coleta de amostra para determinação, para ver qualidade da matéria-prima, né? Perdas na colheita, qualidade de colheita, qualidade de plantio, qualidade das operações agrícolas. Isso daí tudo faz parte do contexto de planejamento. Se você estiver fazendo coisas indevidas, você vai ter perdas significativas. Então, fiquem de olho. E, Bruno, na prática, quando a gente fala em pragas, a gente também sabe que são várias as regiões, né, que a FOCAP atende, mas, de uma maneira geral, o que a gente pode trazer, assim, de um alerta mesmo, né, para os produtores?
Perfeito. Mônica, a partir do momento que a FOCAP auxilia o produtor no levantamento de dados, então, esses dados fazem parte do planejamento dele. Então, na Entre Safra, ele consegue criar estratégias no manejo integrado de praga, que é o MIP. Então, através desses dados do índice de infestação, o produtor consegue criar essas estratégias. Que nem o Palhares comentou, a praga ela é difícil controle, é difícil você atingir o alvo onde ela está, então você precisa criar uma série de estratégias, seja um controle biológico, que do ponto de vista ambiental é muito importante, hoje com a sustentabilidade em alta, então a gente tem estratégias de não usar somente o inseticida químico, mas também o biológico, o controle cultural, que é através da destruição da planta, a exposição da praga, através do destruidor de soqueira. Então, a partir desses dados, com alta infestação, você precisa criar essa estratégia para você manejar essa praga, porque só uma estratégia você não consegue atingir o controle. Por isso é importante esse acompanhamento técnico, né? Perfeito. Quer dizer, e é diferente de um ano para o outro, né? Exatamente. Porque às vezes falou, mas no ano passado eu já fiz isso, eu vou seguir o mesmo padrão. Nem sempre dá certo, né? Exato. Precisa dessa renovação, dessa nova investigação para ver o que vai precisar ser usado. Sim, por mais que a aplicação de algumas maneiras preventivas, sabendo da dificuldade de controle, você precisa monitorar, entender como está a situação do seu canavial. Então, através desses levantamentos que a FOCAP proporciona, você consegue monitorar e mudar as estratégias de acordo com o índice de infestação. Muito bem. Só para complementar, Claro. o que a gente enxerga muito ainda é o produtor aplicando de maneira indevida, fora do alvo. Isso é jogar, isso não é aplicar. Você não está aplicando. Está jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora. Então, como eu falei, a eficiência gira em torno de 70%, eficiência máxima de controle. Se você não aplicar no alvo, essa eficiência não existe, tá? Para determinadas pragas. Não funciona. Então, por isso que muitas vezes ele fala que o produto não funcionou. Não é que o produto não funcionou. Muitas vezes o sistema de aplicação, o local que ele aplicou o produto, seja biológico ou químico, não foi para atingir o alvo. Ele aplicou fora. Tá? Aí não é a mesma coisa que dar um tiro no alvo. Para você acertar o alvo, você tem que fazer treinamento, capacitação e assim por diante, para você atingir o alvo. Se você não tiver treinamento, capacitação e não seguir as recomendações técnicas, você vai dar o tiro fora do alvo, tá? Palhares, e com toda essa sua experiência, ainda tem muita gente que faz isso? Ainda tem muita gente fazendo coisas indevidas. E a gente muitas vezes fala e não resolve. Eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando dos associados à FOCAP exclusivamente, estou falando do setor do que você já viu, porque eu atendo muitos clientes, né? E sou chamado, às vezes, para dar treinamento. Aí ele fala, olha, estou fazendo aqui, não consigo ter controle da praga. Aí faço o treinamento teórico e levo a equipe no campo, de levantamento e operacional. E muitas vezes chega lá, está aplicado errado, está fora da linha de cana. Não controla a praga. Dependendo da praga, se aplicou 5 centímetros fora do centro da linha de cana, já não controla mais. Já não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Porque todo produto, ele transloca. Só que tem algumas pragas que ficam dentro do toco da cana. Comendo os fenófilos, né, por exemplo. Então você tem que aplicar no máximo, procurar a máxima assertividade no centro da linha da cana, para que o produto consiga atingir o alvo. Realmente cumprir o papel dele ali. Se locomover no solo e atingir o alvo, que está lá dentro do toco da cana. Muito bom. E seguindo, então, essa linha de planejamento, vamos para a colheita também, né? Sim. O que a gente precisa se atentar na hora da colheita? Porque senão eu venho tudo certinho, né? No solo, a variedade da cana. E aí, na colheita, onde eu posso errar? Citamos aí no início a sistematização, né, do canavial. O talhão, o talhanamento,
entrada e saída de cana, isso faz parte prioritária na colheita, tá? Para viabilizar uma colheita eficaz. Tá? A colheita, nós temos que pensar primeiramente no nosso plantel varietal, voltando a esse assunto, né? Que eu sempre falo que a variedade é de extrema importância. Faz Não a podemos diferença. deixar do lado, faz a diferença. Então, a colheita tem que ter uma sequência de acordo com a precocidade de cada variedade, para ver ganhos de ATR no decorrer da safra, ou tonelada de açúcar por hectare. Precoces, depois você entra nas médias, depois entra nas tardias. E assim, ela tem que ser muito bem dimensionada, tá? Principalmente quando você tem uma entrega linear para uma usina, por exemplo, para moagem. Tá? Né? Então, uma frente de colheita, seja da usina, ou seja de um terceiro, ele tem que ter uma entrega linear para não faltar cana para moagem. Ele tem que ter esse comprometimento. Então, tem que se fazer um planejamento adequado semanal. Tá? Primeiro, a gente faz um mensal, né? O que eu vou colher em abril, maio, junho, julho, até novembro, dezembro. E depois, toda semana, eu tenho que ajustar isso, porque existe, às vezes, uma parada industrial, um adiantamento de safra, em função da produtividade, como está acontecendo esse ano, uma queda de produtividade geral, você antecipa um pouco. Então, você tem que fazer alguns ajustes. Né? Você não pode deixar de fazer isso, para que você consiga ter um caminhamento perfeito da colheita. Né? Entendi. E na prática, Bruno, você que, né, como é que está isso, essa questão da colheita? O que vocês observam também como a parte técnica ali? Perfeito. Mônica, a gente chama bastante atenção do produtor hoje em relação ao incêndio. Então, hoje é um problema, infelizmente, a gente tem muitos incêndios criminosos, o produtor sofre muito com isso. Inclusive, a gente teve até um episódio focado nessa Exato. parte, né? Exato. Então, assim, o produtor ele precisa se conscientizar que as áreas próximas à zona urbana, elas precisam ser tiradas primeiro. Então, quanto a gente conseguir antecipar essa colheita, então, por isso de locar variedades precoces, para assim que iniciar a safra, a gente já colher essas áreas e evitar elas serem focos de incêndio, né? Então, o nosso consultor ele está sempre monitorando essas questões, ajudando o produtor a tirar a melhor eficiência de produtividade. Por exemplo, o uso de maturadores, de você usar o maturador no início da safra para você ter uma maior produtividade, um maior ganho de quilos de ATR, né? Então, é importante que o produtor faça uma pré-análise antes dessa cana, que não é só usar o produto, né? Há mais produtor ligando para Palhares, né, Palhares? É um atrás do outro, hein? Será que estão fazendo planejamento, né? Vamos lá, Bruno. Então, a gente orienta o produtor a estar tirando uma pré-análise da cana para ele saber se essa cana está apta a receber o maturador. Ele não pode simplesmente aplicar o uso do maturador para ele ter o ganho de ETR e não saber se essa cana está pronta para receber. Então, ele precisa ter essas estratégias, esse planejamento, ele saber onde está o canavial dele, qual o momento que ele vai colher, para ele poder ter eficiência, ter produtividade e ter lucro, né? Então, no final das contas, a gente quer que o produtor seja produtivo e alcance as melhores produtividades. E a gente fala, né, a gente estava até conversando, né, Bruno, de produtores que dependem, né, da logística de outros produtores para fazer essa colheita também. E essa questão de escolher essa variedade também pode ajudar nisso, né? Sim, com certeza. Às vezes, né, tem que ficar esperando, né, que a logística do outro produtor vá chegar até ele ali para poder colher a cana dele. Sim, que nem... Hoje a gente tem muitos materiais produtivos, com muita tecnologia, então ele consegue adaptar o material de acordo com a logística de colheita. Então, a colheita ela tem uma programação, que eu comentei, as áreas próximas da área urbana elas são retiradas, colhidas primeiro, e é feito todo um planejamento de colheita. Então, é importante que ele faça a alocação dessa variedade de acordo com essa logística. Ele precisa ter essa consciência para ele não tirar essa cana no momento que ela não está apta para ser colhida, que ela tem, que nem o Palhares comentou, ela tem uma curva de maturação. Então, essa curva tem uma janela de 2, 3 meses que ela consegue se manter em alta produtividade. Então, é preciso fazer esse estudo, entender qual é a logística de colheita da região, para ele alocar esse melhor material, esse material produtivo, para ele alcançar alta produtividade.
E, Palhares, a hora que chega lá na propriedade para essa conversa, né, para essa orientação, como é que tem sido? Como é que vocês têm sido recebidos, né? Hoje mesmo vocês falaram que foram uma visita, mais de 2 horas de conversa, boa prosa, né, para levar a orientação. Todos os que nós visitamos até o momento, ocorreu uma ótima recepção. Que bom. E eu sou bem aberto, né, ao diálogo, né, à conversa. Eu gosto muito, sou bem simples, né, eu quero ser simples, né? Eu acho que a simplicidade você ganha valores das pessoas também, né? E o que eu quero dizer é que todos eles nos recepcionaram muito bem, nos deram muita atenção e muito ouvido, estão escutando muito. Então, tudo isso que foi comentado sobre manejo, aí que o Bruno comentou, de perímetro urbano, área de incêndio, tudo isso tem que estar na consciência deles. Porque não adianta colocar uma variedade tardia no perímetro urbano. O risco de incêndio é muito alto. Tá? Aí, uma variedade para colher lá em setembro, se eu for colher em maio, eu perdi. Por conta de uma queimada. Então, em usinas, normalmente, a gente chama esse planejamento de planejamento hipotético, precoce, médio e tardia. Então, o que você faz? Leva em consideração. Primeira coisa para fazer esse planejamento hipotético: perímetros urbanos, variedade precoce. Tá? De preferência, não pode ser média tardia, para que você consiga colher o mais rápido possível, próximo de cidade. Perímetro urbano, que eu digo até 2 quilômetros, ou até, às vezes até mais da cidade, né? De um perímetro urbano, né? Se você colocar uma variedade errada, ter que colher cedo, perdeu, tá? Se houver um incêndio, perdeu. Então, tudo isso que nós estamos dizendo aqui é para que haja muita entendimento do produtor, para que ele consiga fazer um manejamento de colheita ideal em função daquilo que ele fez no passado. Se ele errou lá, ele vai errar aqui também. Não existe alternativa de conserto no momento. Uhum. Não tem jeito, vai acontecer errado. Então, para que ele tenha, né, esse investimento, né, desde o início, mas que tenha um retorno logo no final, sim, né? Para não sair no prejuízo. Falando da qualidade geral aí, em relação às variedades, manejo de colheita, né, voltando um pouco, a sistematização de plantio não é só comprimento do suco. Tem também o paralelismo entre as linhas de cana. Certo. Quanto melhor o paralelismo, melhor é a colheita. Menor pisoteio, menor arranquio de cana, tá? E melhor para todas as operações. Então, tem esse detalhe também. O que a gente vê muitas vezes é um paralelismo muito ruim. Aí, uma área com maior declividade, começa a haver pisoteio, aí ocorre má brotação. Isso em função da falta de paralelismo entre os sucos. Se é 1,50, 1,5 m, tem que ter um paralelismo de 1,5 m. O que a gente permite, né? Qual que seriam os parâmetros, né? 1,45 a 1,55. Isso daqui. Pouca coisa de diferença, tá? Para que ocorra uma brotação de soqueira bem. Mas ainda há produtor que cai no paralelo. Ainda acontece em alguns casos, tá? Que a gente tem visto. Está ocorrendo. E às vezes é só por falta de orientação assim, mesmo? Não são as áreas novas que eu tenho percorrido, já estão aplicando a tecnologia, sucando lá com GPS, tudo certinho, tá? O que a gente percebe é as áreas mais antigas, né? Que não existia, talvez, a tecnologia e também a falta de cuidado, muitas vezes, né? Desse paralelismo. E as pessoas começam a sentir, eles próprios começam a perceber que a falta de paralelismo prejudica todas as operações. Então, que fique de olho para corrigir, para cada vez fazer melhor. Né? Isso aí. E tem mais alguma coisa que a gente ainda pode falar desse planejamento? Tem. O que vai gerar esse planejamento? Tá? De um contexto geral. Tá?
Se você conseguir segui-lo, você vai obter nos anos subsequentes, tá, melhores produtividades em cima daquele manejo varietal ideal que você executou. É o resultado positivo que todos esperam, né, Bruno? Exato. Isso é prioridade, tá? Esses cuidados tem que fazer manejo correto para que você tenha longevidade. Porque você reformar uma lavoura dentro daquele potencial de produção, daquele solo, aquele potencial de produção, que poderia dar 6 cortes, 6 colheitas. Se você colheu só 5, perdeu. E hoje a nossa média está em quantos? Depende. Depende. Mas gira em torno aí, aqui na região hoje, em torno de umas 80, na média, 82 toneladas. Os produtores estão muito bem em relação ao mercado. Viu? Tá, então estão sendo bem orientados aí, está tendo esse acompanhamento técnico. Só que isso é reflexo do ano anterior, né? Desse ano. Isso aí. E também falando um pouco de tratos culturais, né? Nós temos também doenças foliares. Às vezes as pessoas não fazem um controle de doença foliar, como citei anteriormente lá na nossa primeira conversa, sobre ferrugem marrão, ferrugem laranjada. E se não houver um controle preventivo, você pode ter perdas, porque a folha da cana é a fábrica. Ela que absorve é a entrada. Ela que absorve luz solar, produz a fotossíntese, e aí que estimula o crescimento e a produção de sacarose. Quanto mais limpa a área foliar, melhor vai ser o crescimento da cana, aumento de produtividade e maior vai ser o ATR. Bruno, mas de maneira geral, os nossos produtores, nossos associados estão nesse caminho? Sim, eu falo que o produtor ele não tem férias, né? Ele é um Não herói. tem. Segunda a segunda. Exatamente. É o ano todo, sol, chuva, ele não para. Então, assim que termina a safra, ele tem que fazer esse planejamento. Então, o planejamento da reforma, avaliar esses canaviais que não estão produtivos dentro dessa taxa de reforma, avaliar os tratos, igual o Palhares comentou. Ele precisa já se programar em relação à adubação, ao manejo de plantas daninhas. Então, de usar o adubo certo, a dose certa, de usar o herbicida, a molécula correta, na época certa, a gente tem época úmida, seca. Então, todos esses fatores, ele precisa pensar e se organizar para isso. Então, de usar um adubo certo, a dose certa, a molécula correta, até no manejo de pragas que a gente comentou, né? Então, os tratos também é importante, ele já se organizar. Ele não pode tomar as decisões em cima da hora, querer ver o melhor adubo, querer ver a melhor molécula. Então, esse planejamento é crucial. Ele iniciar o ano já sabendo todo o processo que ele vai ter que desenvolver durante o ano. Então, ele se prepara para isso. E a FOCAP está aí para dar toda essa orientação também, né, Bruno? Com certeza. Uma equipe reforçada, né, com técnicos capacitados para poder ajudar nesse planejamento todo ao longo da safra. Sim, a gente até convida o produtor a acionar a gente para participar desse planejamento. Muitas vezes, no atendimento, durante a safra, a gente acaba identificando alguns pontos de melhoria, mas aí já aconteceu, né? Já está acontecendo o processo. Então, é importante que antes dele... Não tem 100% de aproveitamento daí. Exato. Antes dele fazer a compra do insumo, ou escolher o equipamento, ou estratégia, que a gente possa auxiliar e participar dessas decisões junto com ele para ter maior assertividade, maior produtividade. É isso aí. Gente, nem vi a hora passar. Vocês viram? Eu não vi, não. Vamos lá, Palhares. Posso fazer um Claro comentário? que pode. Dos fatores principais da qualidade é a colheita. Principalmente o corte de base, rente ao solo. Qual que é a altura permitida? 5 centímetros. Isso é um parâmetro muito bem estudado. Há muitos anos, de colheita mecanizada, então foi determinado que a altura de 5 centímetros não danifica a soqueira. Porque se você colher muito alto, vai existir um abalo da soqueira, porque quanto maior você vai cortar, se cortar baixo, você tem um abalo menor aqui. Você cortar alto, abalo embaixo.
Aí danifica, a gente chama de rizoma, que é onde saem os novos brotos, né, para o ciclo seguinte, tá? Para a brotação da cana. Aí também pode ocorrer falha de brotação de soqueira, mortalidade. Tá? Ele brota, mas não tem estrutura e morre. Se você cortar muito baixo, colher muito baixo, você arranca cana, soqueira, as toceiras. Então temos que tomar esses cuidados na colheita. Muitas vezes a gente vê que a colheita parece que está muito, você não vê um toco. Só que a hora que você vai olhar lá, está arrancando. E às vezes você vê muito toco. Aí você vai lá, você chacoalha, você tira com a mão. Bambu. Quebrou embaixo. Tá? Quebrou no pé. Né? Aí, então tem esses 5 centímetros. Para ter esse controle também. É um controle que você, lógico, não vai conseguir cortar tudo a 5 centímetros. Mesmo com copiador, porque a colhedora tem copiador de solo. Regula para essa altura. E o solo não é uniforme. Às vezes colhe com 2, 3, 6, dá 7, tudo bem. A média é verdade, mas a variação tem que ser muito pequena, né, para não ocorrer isso. E também o corte de base, né? Como que estão as faquinhas do corte de base? Tá? Antigamente, quando colhia manual, o nosso colaborador que colhia a cana, a cada pouco ele estava com uma lima afiando o facão. Isso. Né? E assim tem que ser feito também com as faquinhas que cortam o Da pé máquina. da cana. Elas têm que estar em ordem, porque senão vai começar a rachar os tocos, estraçalhar aquilo lá. E aí entra fungos e bactérias. Aí prejudica a brotação também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a qualidade da nossa lavoura. Perfeito. Quantos detalhes, né? Muitos. Ótimo, gente. Eu quero agradecer mais uma vez, Palhares, com todo esse conhecimento compartilhando aqui com a gente. Portas abertas do AFOCast, quando quiser voltar para a gente poder conversar mais, porque sei que esses detalhes, às vezes, o produtor já sabe, mas tem produtor que, às vezes, é um detalhezinho que pode fazer total diferença ali, né? E, às vezes, é só mesmo para levar essa orientação. Palhares, muito obrigada. Estou sempre à disposição, agradeço a confiança aí, estou também à disposição de todos os nossos associados, junto à FOCAP, para que a gente possa fazer o melhor trabalho junto. Bruno, obrigada mais uma vez de você estar aqui com a gente, sempre tão disponível, né, junto aos nossos produtores. Prazer, Mônica. Obrigado do convite novamente. E contem com a FOCAP, tá? A FOCAP está disposta, a FOCAP é do associado, e a FOCAP está trabalhando muito em função do produtor, do melhor atendimento e do produtor trazer para a gente sua necessidade também. Muito obrigada, viu, Bruno? Obrigado. Quando tiver novidade, já traz para a gente aqui para a gente poder compartilhar com os nossos associados. Combinado. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode ver outros episódios com várias informações importantes aí, tanto para o seu plantio quanto para a sua colheita, com vários técnicos que já passaram por aqui, profissionais também do agro, trazendo informações no canal do YouTube, AFOCAP, ou pelo Instagram também da AFOCAP. A gente tem vários conteúdos lá que são riquíssimos e importantíssimos que sejam vistos. Muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.